Olá, pessoal, eu sou Juliana Pereda e antes de rodar a vinheta do Reunião de Pais dessa semana, eu gostaria de agradecer os mais de 3 mil inscritos no canal. Se você ainda não se inscreveu, corre lá no canal, se inscreve, curta os vídeos, ativa as notificações para a gente mostrar para esse algoritmo que esse conteúdo é um conteúdo valioso e que vale a pena ser espalhado. Roda a vinheta do Reunião de Pais. Muito bem, o convidado dessa semana é Marcelo Ludovico, que tem 55 anos de idade. É casado e pai de 2 filhos, um jovem de 21 anos e uma adolescente de 17. Marcelo participou do movimento escoteiro durante a juventude, também como chefe. Ele é engenheiro químico e de segurança, pós-graduado em gestão de tecnologias ambientais e também em gerenciamento de emergências e desastres. Entre 2013 e 2019, Marcelo foi coordenador da Comissão de Preparação e Resposta a Emergências da ABIQUIM, que é a Associação Brasileira de Indústria Química, e participou de treinamentos internacionais, incluindo a certificação ProBoard em combate a incêndios estruturais e liderança de brigadas pela Texas A&M University. Atua há 30 anos na indústria química, atualmente como gerente regional de EHS, que é Environment, Health and Safety, para a América Latina na Clariant, que é uma multinacional do setor químico. Para finalizar, eu prometo que eu estou finalizando, ele pratica Airsoft como hobby. Bem-vindo ao podcast da família, Marcelo. Desde já, eu agradeço a generosidade de partilhar aí todo esse montão de conhecimento que você tem. Juliana, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite. E é uma honra estar aqui, conversar com você. Muito bom. Bom, esse episódio eu brinquei conversando com o Marcelo que ele é realmente uma reunião de pais por 2 motivos. Primeiro, porque o Marcelo ele é espectador do nosso canal. E segundo, porque os filhos do Marcelo eles já estudaram na empresa onde eu trabalho, na Cultura Inglesa, por muitos anos e participava, né, de algumas reuniões de pais que a gente promovia lá na escola. Eu gostaria de abrir essa conversa, Marcelo, falando sobre o inglês, já que a gente mencionou a cultura inglesa. Você trabalha numa multinacional, eu vi que fez treinamento no Texas, enfim. Qual a importância da gente falar inglês para atuar no mundo e para a gente entender melhor esse mundo? É imprescindível, né? Eu fiz cultura inglesa também, inclusive. Você estava me contando. Muito tempo atrás. Por exemplo, minha empresa, apesar de ser uma empresa suíça, a língua oficial é o inglês, né? Então, para comunicações internacionais, a gente sempre vai falar inglês. Sim. Os treinamentos que eu fiz, lógico, em inglês, apesar de tinha uns treinamentos que eram em espanhol, que eu não participei, eu fui para a turma em inglês e foi desafiador, mas, né? Mas assim, a gente já, eu acho que é imprescindível, a gente tem casos que a gente vê que a pessoa, isso acaba sendo uma barreira, a pessoa entrega bem. Ainda é, né, Marcelo, uma barreira. É uma boa profissional, mas às vezes não consegue progredir mais, tudo que conseguiria, né, tudo que mereceria por conta do inglês. Então, Sim. assim, é imprescindível. Eu como professora de inglês, eu acho que é tão importante, e às vezes os colégios, eles ainda não têm essa consciência da importância, né? Seria tão mais simples se resumisse o currículo escolar, né? Sei lá, língua portuguesa, matemática, Sim. Inglês, né? Uma língua estrangeira e, sei lá, matemática financeira. Eu acho que, assim, tem matérias que seriam tão importantes para os jovens, né? Depois para aplicar na vida deles do dia a dia, que eu não sei, viu? Assim, famílias, prestem atenção nessa formação aí de matérias básicas. A gente vê muitos alunos com dificuldade de falar a própria língua materna, Marcelo. Sim. Para escrever e-mail, não sei lá na sua empresa, né? Mas uma falha muito grande, viu? Sim, a gente percebe isso, você falou, mesmo em português, às vezes o pessoal dá umas tropeçadas, pois né? Não, e tropeçadas sim. E não digo nem tanto na gramática, na ortografia, mas mesmo para conseguir exprimir a ideia. Sim, para organizar o pensamento.
Assim, a gente, né, quando tá ensinando, né, e ensinar inglês, enfim, você consegue transpor essas estratégias para o português. E dentro da avaliação de produção oral, por exemplo, a gente tem um dos itens que é discourse management, que é o gerenciamento do discurso, né? Então, como a pessoa elabora esses pensamentos, como ela linka, organiza, você vê que tá faltando nos alunos. Sei lá, se é falta de leitura ou é muito superficial nas redes sociais, sabe? Conteúdos muito curtos e que as pessoas acabam não se aprofundando, elas não conseguem elaborar oralmente um pensamento, uma ideia, que dirá numa produção textual. No escrito, sim. É um grande desafio, viu? Agora, você estuda na cultura inglesa lá da Moca, é isso? Lá na Moca, lá em São Paulo. Que beleza, hein? Em 2 oportunidades, né, diferentes, mas muito tempo atrás, mas foi muito bom e foi, assim, abriu muitas portas. Abriu muitas portas. E os meninos, enfim, já mais velhos, já falam inglês, né? A própria Annalise, que foi a nossa última aluna, enfim, em níveis avançados e... eu acho que para a família, para o pai, para a mãe, é um grande alívio, né? A gente respira já um pouquinho aliviado, sabendo que, esse problema aqui... esse já tá check, assim, esse já tá resolvido, né? Já tá resolvido. Muito bom. Agora, já que a gente está no podcast da família, eu gostaria, antes da gente entrar aí no tema seu profissional, né, da sua experiência, queria que você falasse pra gente, na sua opinião, qual a importância das famílias na nossa sociedade? Aí já evocando a sua experiência de infância mesmo e depois como pai. Chover no molhado dizer que é o bloco, né, fundamental para a construção da sociedade, mas é mesmo, né? E a família, por exemplo, a gente falou de escola, acabamos de falar de matérias e tal, educação. A educação não é para ser terceirizada para a escola, né? Ela tem que sair da família, do núcleo familiar, né? A escola vai dar conhecimento, né? Mas então a família é primordial nisso, né? E além de tudo, a família, depois a gente vai acabar talvez entrando nesse tema, tem que ser o porto seguro para os membros, né? Então, assim, é onde a pessoa vai se sentir segura, vai poder contar o que aconteceu. Ela mesma. Ser ela mesma. Sem máscaras, né? Exatamente. E isso é uma coisa que vai acabar ajudando a prevenir uma série de riscos que a gente tem por aí, mundo afora aí, que estão principalmente para os jovens, né? Sim. Que estão espreitando, assim, a família é o porto seguro, né? Sim. É onde vai poder conversar, vai poder contar o que aconteceu, ouvir alguma coisa, nem sempre vai se concordar, né? E a gente sabe, conforme os filhos vão crescendo, a gente sabe que isso é cada vez mais frequente. E é engraçado, né, a gente, assim, pensando, não sei, eu tenho esse sentimento, às vezes, né, algumas discordâncias que a gente tem quando é jovem, na nossa experiência de filho, e depois a gente, como pai, a gente se vê na posição dos nossos pais, né? É muito curioso isso, né? A gente, assim, ecoando a voz dos nossos pais na condução da educação dos nossos filhos. Sim. E estamos ecoando mesmo, né? Tá mantendo, né? Tá levando para frente a tradição familiar e coisa assim. É mesmo. Assim, e mesmo no meu caso, pensando na minha infância, foi primordial, né? Então, assim, meus pais... Você tem irmãos? Eu tenho uma irmã. Minha irmã tem 9 anos de diferença comigo. Então, quando eu já era criança... Ela é mais nova ou mais velha? Mais jovem. Tá. Né? Ela não mora no Brasil. Tá. Mas, então, assim... É uma bela diferença, É uma bela diferença. Não, é uma geração de diferença. Então a gente não tinha aquelas brigas de irmão, aquelas coisas assim, a gente praticamente não teve, porque os interesses já eram outros, né? Foi sempre essa diferença. Mas, assim, é muito importante. Eu acho que a família... E no meu caso foi fundamental. Sim, onde a gente é o que você falou, onde a gente constrói todos os pilares que são os pilares firmes de uma sociedade, né? É da família que saem os médicos, os engenheiros, os advogados, né? Os políticos, os serviços vocacionados. Então, se a família está em crise, se a família está doente, a gente tem uma sociedade que, por consequência, está doente. Sim, né? Você está atacando o bloco mais básico, todo vai acabar sofrendo. Sim, e como você disse também, a gente vê muito as escolas acabando absorvendo um papel de educar que não cabe a elas. Sim. Né? E isso também é muito grave.
né? As famílias terceirizando funções que são primordiais da família, né? Sim. Então, você tem crianças, às vezes, que chegam na escola mal educadas, né? E com questões de agitações, assim, e básicas, que, às vezes, assim, na escola a gente tem que contornar e usa tempo de aula, às vezes, para contornar essas questões, ao invés de você lidar com o conteúdo, com a matéria, né? Sim. É muito preocupante É isso, preocupante, né, Marcelo? É preocupante e, infelizmente, é muito comum, né? É muito comum. É muito comum. É isso. Bom, vamos então caminhar para a sua área de conforto aí, que é a área de segurança, né? O Marcelo, como um bom espectador aí do canal, ele assistiu um dos episódios que foi com o Fernando Bertucci, que é o episódio 42. Se você ainda não assistiu, entra lá no canal que está disponível, ele fala sobre segurança preventiva nessa conversa que a gente teve com o Fernando. E aí o Marcelo, em troca de mensagens, ele falou, olha, Ju, eu acho que a gente poderia contribuir um pouquinho mais e um pouquinho a fundo nessa questão de segurança institucional, prevenção de desastres, de emergências. A gente que passou aí nos últimos anos por questões de ataque a escolas, né? Eu acho que quem está assistindo a gente deve lembrar aí de alguns exemplos, né? Em escolas até próximas, teve uma aqui em Suzano, não foi? Teve a Raul Brasil. A Raul Brasil, sim. Que, enfim, não só aqui no nosso país, mas fora do país. E como isso preocupa a gente, né? Dentro de casa e nas escolas. Essa série nova, Adolescência, da Netflix, não sei se você assistiu essa série. Não assisti. Já ouviu falar? Inúmeros reviews, vi inúmeros vídeos, mas a série mesmo eu não assisti. Ela é um pouco chocante mesmo, né? Sim. E, enfim, e é uma série que traz um pouco essa falha, às vezes, dentro de casa, na família, e a falha na escola também de perceber sinais de repente, de alunos que fogem do padrão e que podem, de repente, caminhar para agir de uma maneira inadequada e até perigosa e violenta, né? Então, foi assim, esse foi o pano de fundo que trouxe o Marcelo aqui para nós hoje nessa conversa. Então, eu gostaria, Marcelo, que de uma forma ampla, você contasse um pouquinho pra gente, assim, dessa sua experiência, né, de treinamento, de segurança, segurança do trabalho, de prevenção de emergências, como você consegue transpor essa sua experiência para o ambiente familiar e para o ambiente escolar? Eu acho que, assim, é a grande pergunta dessa nossa conversa e que vai desdobrar para outras coisas. Então, passo a bola agora para você. Tá bom. Bom, aqui no estado de São Paulo, né, as escolas, como todos os estabelecimentos, têm que seguir as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, né? Tá. Que são as instruções, são baseadas em normas técnicas ou nacionais ou internacionais. É o ABCB? Elas subsidiam o AVCB. O AVCB é o atestado lá que vai falar, você segue as normas. Porque a gente, como empresário, assim, você precisa providenciar, você tem que renovar o AVCB. Tem que renovar o AVCB. Que basicamente é a posição, na minha cabeça, a posição dos extintores de incêndio. Olha só, o que eu tenho como... também saída mas não de só. emergência e posição de extintor de incêndio. Também é. Mas tem várias outras coisas, né? Tá. Então, aqui no estado de São Paulo, a coisa é levada bem a sério. Tá. Né? Então, a parte estrutural das escolas, que você estava falando, saída de emergência, setor de incêndio, alarme rota de incêndio, rota de fuga, aquelas plaquinhas verdes de saída. Sim. Isso, normalmente, ele tá legal. Tá em ordem e todas as escolas possuem. Todas eu não vou pôr a minha mão no fogo, mas eu acredito que a maioria das escolas... Que seguem as regras. Seguem as regras, né? E para ter o AVCB... Para ter o AVCB, sim. Mas a gente sabe que isso não é suficiente, né? Então, a questão mais da preparação, assim, de simulados de emergência, por exemplo. Tá. Né? Treinamento, por exemplo, de brigada de incêndio. Isso. Acontece isso? É obrigatório? É obrigatório, lógico, tem um dimensionamento, dependendo da atividade, dependendo do número de pessoas, etc. Tem um dimensionamento de acordo com a instrução. Mas eu não sei se isso acontece
na prática, assim, na realidade, tão bem assim. Uhum. Né? E mesmo porque a nossa cultura aqui no Brasil não é uma cultura muito de prevenir, né? prevenir. É mais de reagir, né? Uma vez eu estava no Poupa Tempo, na Praça da Sé, não naquele Mogi, não, na Praça da Sé. E, por coincidência, foi no dia que eles iam fazer um simulado. Olha que Então, interessante. assim, tem uma faixa avisando que teria Aí você simulado. parou lá só para assistir ou não? Não, tá na fila para ser atendido. Tá. Aí tem uma faixa que ia ter simulado, mas eles não informaram o horário. E, para minha sorte, foi no horário que eu estava lá. Uhum. Então, eles entregaram uma senha para você voltar no mesmo lugar da fila, né? Para não virar bagunça. E foi um simulado, só tocou alarme, todo mundo saiu, beleza, e voltou e vida que segue. E acabou. Que tá ótimo. Só que Uhum. o pessoal que estava lá na fila, 90% vai xingando. Que palhaçada. E eu tô aqui, e vou ter que sair. Eu vou perder meu tempo. Tá. E lógico, perdeu, né, entre aspas, né, investimos um pouco de tempo. Demorou mais do que esperado. Ali meio que ganhou um pouco de conhecimento sobre isso, né? Sim, não foi nada absurdo. Perdeu lá 10, 15 minutos a mais. Uhum. Mas para mostrar que uma cultura aqui é diferente de outros países, estão mais sujeitos a outras coisas. Pega um Japão, uma coisa assim. Não, o Japão da vida deve ser uma coisa fantástica, né? Muito diferente. Uhum. E com escola, então, voltando para a escola, o que poderia ter? Eu entendo as dificuldades da escola, até porque a gente está falando de jovem, como criança, é que é um público que é rotativo, então tem aquele pessoal de manhã, à tarde tem outro, o professor vai e vem. Mas simulados de emergência, por exemplo, né? É difícil fazer um simulado levado a sério com jovem, né? Tudo vira motivo para gozação. Para gozação, né? Uhum. Mas começar por aí, né? A falar do tema, né? Colocar isso mais em evidência. Nós, como pais, aí a gente tentar influenciar a escola de alguma maneira, né? Sim. Para que faça isso. Uhum. E aí a gente já voltando para a família lá, né? Que é da questão da educação, da formação dentro da família. Uhum. E aí, experiência minha, né? Quando criança, eu saía com meus pais, ia, por exemplo, no cinema. Meu pai, que não era da área de segurança, ele sempre falava, olha as saídas, quais que são. Sério? Você tem essa memória? Tenho. Tá. Então, assim, você vai num lugar público, vai num shopping, no cinema, num show, alguma coisa assim, olha a saída, né? Vê onde que tá, localiza. Fotografa mentalmente esse... Segundos, né? Você vai gastar pra fazer rápido isso, mesmo, né? Você vai no avião, eles falam, né? localize a saída de emergência mais próxima. Você vê, é aquele mesmo pensamento, né? No avião assim, nossa, lá vai essa pessoa falar aí tudo de novo, que eu já sei, o pessoal dormindo, mexendo no celular. Sim, mas assim, isso é uma coisa assim, super básica, né? Porque numa hora de emergência, você vai tentar, até por comportamento humano, a gente tende a ir pelo mesmo caminho que a gente entrou, né? E às vezes esse caminho que a gente entrou não é o melhor, tá bloqueado, tem algum tipo de outro problema. Sim. Então, isso é uma coisa assim, super básica, né? Que a gente pode fazer. Aí você comentou do atentado em escola, né? Sim. É que assim, atentado é uma coisa que você não prevê, né? Assim, é totalmente inesperado, né? Uma coisa é a gente ensinar os nossos filhos, como você disse, né? Assim, ter uma visão mais estratégica, né? Da onde se encontra, tá num lugar público, saber de repente para onde sair se tiver uma emergência, ou localizar uma figura de autoridade. Uma coisa que eu faço, por exemplo, em lugares muito grandes mesmo, né? Shopping center, aeroporto, que tem grande circulação de pessoas, eu sempre instruo as meninas, minhas filhas, hoje não muito mais, porque elas são mais velhas, mas assim, sempre, nunca falar com pessoas estranhas, né, e sempre localizar uma figura de autoridade, um funcionário ali, né, um segurança, enfim, eu não sei se eu fiz bem, mas elas pegaram isso, sabe? Não, é o que a gente tem. Eu li uma vez um livro que mais para voltar para criança pequena, para buscar essa figura e de preferência uma mulher. Tá, ok. Porque a chance de ser um predador é menor sendo uma mulher. Tá. Né? E aí por estatística, né? Eu tava lendo algumas coisas antes de vir para cá, para me preparar, e eu achei um estudo que eu achei um pouco assustador, assim. É um estudo recente, 2021, que eles fizeram para a Faculdade de Medicina de Marília,
e 70% dos professores, mais ou menos 70% dos professores do Fundo 1, nunca tinham tido um treinamento nem de primeiros socorros, nem de prevenção de acidentes. Tá. Da rede municipal, Marília, mas assim, não criticando Marília, mas isso dá para você extrapolar. É um recorte que pode refletir aí, né, a nossa realidade. Uhum. E é uma coisa que pode acontecer, né? Sim. Tanto num ataque intencional, como um acidente mesmo, a pessoa pode cair, pode se machucar, né? Sim. Então, a gente muitas vezes deixa nossos filhos na escola, sei lá, o dia inteiro, ou boa parte do dia. Verdade. Né? E aí? Pessoas totalmente Que despreparadas. por mais boa vontade que tenham, Sim. E aí a culpa não é do profissional, do professor, né? Sim. É uma questão meio que regulamentar mesmo, né? De política pública, talvez. Política pública, sim, e de fazer acontecer, né? Não basta a lei, tá lá mandando fazer, tem que fazer acontecer, e aí a gente cobrar isso daí. E questão dos ataques intencionais. Ataques intencionais, e aí? Tivemos alguns aqui não faz muito tempo, Uhum. A de Suzano foi um pouco mais anterior, antiga, é mais antiga. Sim. É que foi a primeira que me ocorreu, assim, na memória. Essa de Suzano nos impactou bastante. Por estar perto, né? Perto, conhecemos pessoas que perderam entes queridos lá, então foi bem complicado. Afetou mais, né? Afetou. E mais recentemente teve, né, alguma coisa, e aí a gente via nas escolas, pelo menos particulares, estavam lá o vigia, não sei o que, agora todo mundo esqueceu, né? Você passa agora, não tem mais nada. É verdade, Marcelo. Esqueceu. Que na hora que acontece, fica toda aquela comoção, né? Sim. E aí você tem aquela sensação, o medo e o receio de acontecer com você faz com que você redobre a atenção. Mas também, na mesma proporção, aquilo ali vai embora, né? Vai embora. Aquela poeira baixa. Né? Num primeiro momento até você tem que mostrar pro seu público, pros seus clientes, que você está fazendo alguma coisa. Embora, assim, a efetividade, não sei, né? Se você pegar os Estados Unidos, por exemplo, eles têm lá protocolos para ataque intencional, que é o Run, Hide, Fight. Né? Então, que é fugir. Peraí, repete aí, vamos lá. Run. Hide e Fight. Hide, que é esconder. Isso, e fight, que é o reagir, lutar, né? Lutar. Mas primeiro run. Então, assim, acontecer alguma coisa, e aí é bom você saber as saídas, aí, né? Acho que agora, essa é a hora de pegar um caderninho, porque se no Brasil a gente não tem protocolo, a gente pode pegar emprestado aí um protocolo de um país de primeiro mundo, né? Run, então primeiro fuja. Foge. Então, e aí a questão da saída, você tem que saber onde estão as saídas. Saber onde estão as saídas, ok. Então, fugir... É sempre a melhor opção se você tem essa possibilidade. Você tem essa possibilidade de fugir. Se alguém não quer sair, aí eles falam isso. Se alguém está com você e não quer sair, não espere, deixa a pessoa lá. Larga a pessoa lá. Ela fez a opção dela. Ok, sério mesmo? É o que... Não sei, graças a Deus nunca passei por isso, nem quero passar, mas é o protocolo. Você propõe aquela pessoa que ela fuja com você, tá? E aí sair, e principalmente se é uma questão aí de ataque intencional, aí já vai ter polícia, quando você sair, lembrar que a polícia não sabe se você é mocinho ou é bandido, né? E aí, como é que você sai? Você sai com a mão pra cima e você vai ser, num primeiro momento, você vai ser tratado como bandido. Sim, como suspeito. Você vai ser algemado, vão te levar para algum lugar lá. Tudo bem, mas aí é melhor. Você vai explicar você tá algemado, beleza. mas você tá protegido. Isso. Então, esse aí é o fugir, que é o primeiro. É o primeiro fugir, ok. O segundo Entenderam, hein, pessoal? Fugir, run. Primeiro run, tá? Depois. O segundo que eles falam é o se esconder, né? O hide. Hide, se esconda. E aí, como se esconde? Que aí... De que maneira se esconde? Deve ter um jeito também para se esconder. Entrar, por exemplo, você tem uma escola, sala de aula, apagar a luz, bloquear a porta com móveis, né, desligar celular, ou silenciar totalmente, mas nem na vibração, né, silenciar totalmente, e ficar quietinho, se esconder. E de preferência se esconder atrás de uma barreira física. Então, assim, se você puder, uma mesa, um armário. Se você tiver uma parede ou uma cortina, por mais que eu esteja escondido atrás da cortina... não é brincadeira de esconde-esconde, não é né? Se a pessoa der um tiro na cortina, a cortina não vai segurar, a parede muito provavelmente vai. Ou algo mais duro, uma mesa. Sim, um obstáculo... Um obstáculo mais sólido. Sim. Tá. Então esse é se esconder. Tá, que é o hide. E o fight, que é o último
último O caso. fight é a pior das situações, É né? a última opção, só se não tiver o que fazer. Uhum. Que aí é ir pra cima e não ter. Aí não é um esporte. Não é para ser justo, né? Uhum. Então você vai usar os meios que você tiver. Você vai pegar um extintor de incêndio, uma coisa assim, e vai para. Que você possa usar como arma. E vai atacar olho, joelho, região genital. Você vai para fazer um estrago mesmo. E aí fez o estrago, você não vai brigar com a pessoa, tentar Sim. prender. Não, E aí você volta lá pro primeiro, foge. Volta pro primeiro, Volta pro foge. primeiro, foge. E aí é um ciclo. O fight, na verdade, é meio que um mecanismo de defesa, né? Sim. Que é algo que, assim, a nossa sociedade, a nossa sociedade, eu digo, pensamento mais progressista, tanto abomina, né? Abomina, sim. Isso faz muito mal, né, Marcelo? Essa coisa de Essa você... passividade, né? O desestimular a pessoa a ter o direito de se defender. Sim. Né? Sim. De defender a sua vida, de defender a sua propriedade, a sua família. Sim. Né? É lógico que não deve ser a primeira opção, nunca em situação nenhuma, não só nessa que a gente está falando. Que é a última, né? É sempre a última alternativa a gente partir para uma ofensiva quando você está sob ataque. Mas tem que ser é uma opção. Mas é uma opção. Tem que estar na lista. É uma carta que tem que estar no jogo. Exato. Sim, e aí, sim. assim, como é que as famílias deixam de ensinar isso para os filhos, né? E criando, né, uma horda de cordeirinhos, de pessoas muito, muito apacentadas. Isso é um pouco perigoso, né? É perigoso principalmente porque o oponente, né, ele sabe, né? Ele sabe disso. Então, pra ele tá fácil, né? Sim, ele sabe e ele se aproveita dessa Sim, situação, né? sim. Você vê uma sociedade muito passiva, desarmada, né? Sem a possibilidade de ter o ataque, a defesa, é um prato cheio para bandidagem, né? Sim. Porque ele sabe que ele só vai... Quais as chances daquela pessoa estar preparada ou ter sido treinada para o run, hide e fight, né? Zero. Aqui? Não, é quase zero, né? Aqui só é se zero. ele der muito azar de pegar um policial de folga, uma coisa assim. Alguém apaisando, mas exato. A maioria da Nós, população pobres miseráveis, né? tá à mercê aí. Sim. Ok. Agora, essa sequência que você passou, né? O run, hide, fight, né? Que é fuja, se esconda e lute. Isso também faz parte dos protocolos das empresas? Ou não? Não. Em algumas empresas, principalmente americanas, sim, mas não é uma coisa universal, não é uma coisa muito... Somente aqui, não. Mesmo na sua, que é multinacional, por exemplo, quando você está assim, no seu ambiente de trabalho, né? Aí agora eu digo trabalho, empresa, institucional. Como vocês se preparam para uma emergência ou para um desastre, de que forma? Ou tem a ver com o perigo químico, enfim, é mais complexo? É complexo, a nossa preparação está mais ligada com as nossas operações, né? Tá. Então, assim... Falando lá de onde eu trabalho, a gente tem um corpo de bombeiros próprio, tem um tempo de resposta super curto, coisa de 1-2 minutos, o pessoal tá chegando onde tocou o alarme, onde foi chamado. É outro mundo, né? É outro mundo, né? Então, tanto para mal súbito, se a pessoa passar mal, tal. A gente tem lá dentro a gente chama de site, né? No site a gente tem 7 viaturas, né? Para atender. Mas o passar mal, às vezes, o quê? Com algum produto químico? Ou não necessariamente? Um mal súbito assim. Da vida mesmo. Uma crise de hipertensão, alguma coisa assim. Sei lá, um AVC, um ataque cardíaco. Sim, graças a Deus a gente não tem muito. Eu só falando pra não, mas sim, chegar, dar o primeiro atendimento, sim. Levar para o hospital, isso é muito rápido. E a gente tem um monte de cenários lá, estava conversando com o nosso supervisor lá de bombeiro esses dias, a gente fez uma conta lá, ele falou em torno de 600 cenários que a gente tem mapeados. Nossa, né? Muita coisa, lógico, né? você treina para você acaba treinando para vários, né? Que são muito semelhantes. Porque eles se ramificam, né? Sim. Então lá tá planejado, é lógico, a gente tem uma parte também de security, né? Da segurança física. Eu vi que você divide ali, né, entre safety, que é preparação para emergências,
E security, que é consciência situacional e prevenção. Que na verdade, assim, em português é tudo segurança, né? Então dá uma bagunçada. Mas Sim. o safety está mais relacionado à prevenção de acidentes, Tá. né? E o security é mais contra um ataque intencional. Entendi. Que as empresas antigamente chamavam de segurança patrimonial. Entendi. Mas não é só para proteger o Não patrimônio. é só para proteger objetos. Os ativos, lógico, e aliás, é muito mais importante as pessoas Sim, do o que os capital ativos humano que tá da ali. empresa, né? Uhum. Então, em inglês fica mais claro, né? É bom, pra mim, sempre quando eu olho em inglês, às vezes as coisas... O run, hide, fight, pra mim, já internalizou. Uhum. Então, o run, hide, fight estaria dentro do umbrella do security. Tá no security. Tá. Tá no security. Agora, essa consciência situacional e prevenção, eu acho que é algo que toda escola e toda família poderia exercitar, né? Que é o principal que a gente tem que ter para, assim, a gente não se colocar no papel de vítima, né? Então, consciência situacional. Ontem, eu estava conversando com você antes de começar, eu estava em São Paulo. Estava na Vila Olímpia. E aí, a gente foi tomar um café, e do outro lado da rua tinha uma pessoa com um celular na mão, assim, na calçada. Pertinho, assim, da rua, assim, sei lá o que ela estava fazendo. Então, assim, prontinha para um motoboy passar um motoboy não. Não motoboy, né? Um bandido disfarçado de motoboy. Sim, Ou um cara de bicicleta. Um cara de bicicleta passar e levar um celular desbloqueado. Que tá a vida inteira do cara lá dentro. E tá mesmo, né? Então, assim, consciência situacional é isso, né? É você saber o que está acontecendo. A hora certa de olhar no celular. Sim, né? Sim. Porque celular e fone, então, melhor ainda, né? Uhum. Então, lógico que se tem uma pessoa que está caminhando, atenta, tá olhando, de vez em quando dá uma olhada para trás, né? Ver o que está acontecendo. O bandido presta atenção nessas coisas, né? E tem um outro que tá lá com o fone, andando, mexendo no celular, né? Ele vai no alvo mais fácil, né? Quem que eu vou escolher? Óbvio, né? Sim. Então é isso. E sobre consciência situacional, uma coisa legal é assim, você confiar também no seu instinto, tive um pressentimento. Aquele sexto sentido. Que, na verdade, muitas vezes, o que é o pressentimento, né? Tem gente que acredita que o pressentimento é um pressentimento mesmo, mas muitas vezes é alguma coisa que não está encaixando naquele cenário e seu cérebro, você detectou aquilo, mas você não processou conscientemente. Olha só. Né? Então, assim, tem uma pessoa estranha aqui, ou pelo jeito de vestir, ou pela atitude. E assim, mas você não raciocinou sobre aquilo, né? Aí você fala, mas tá ali, né? É aquela pulguinha atrás da orelha. E aí o que a gente faz? O que deveria fazer? É não ter medo de passar vergonha. Sim. Assim, eu achei que não tava. Entrei no Uber, mas não fui com a cara desse cara. Amigão, desculpa, cancela, paga, tem que pagar, e vai, e sim. Vida que segue. E a gente pode ensinar aos nossos filhos isso, né? Sim. Você ensina os seus filhos isso? Ou eles já estão treinados, já receberam um certificado? A gente conversa, né? O certificado, que o certificado tem validade, né? A gente teria que renovar o certificado. Que nem a VCB. Que nem a VCB. Não, a gente conversa, né? Mas vocês falam mesmo dessas coisas, assim, de quando vai andar na rua, presta atenção, porque, enfim, você tem 2 filhos já, um adulto e uma adolescente que certamente deve circular por aí, né, pela cidade sozinha, enfim. Ou não sei. Ela é caseira, ela é muito caseira. Tá. Graças a Deus. Mas a gente conversa. Mas ela caminha, ela vai a pé para os lugares. Para os lugares, sim. Tá. Não, a gente conversa sobre isso, sim. E o meu filho já tá maior, tudo, mas assim, já também ele tá ligado nessas coisas. Tá ligado. É muito importante a gente deixar os nossos filhos ligados, não deixá-los com receio, mas essa coisa daquele pressentimento, ou então, sei lá, tá andando na rua, tem uma pessoa na sua calçada que por algum motivo é aquela coisa, né, a pecinha não encaixou. O que custa? Atravessa a rua, né? Sim. Entra num comércio. Eu sempre falo pra elas, entra num comércio, entra na Não, mas padaria. sim. Não é na dúvida. E muitas vezes a gente, principalmente no mundo atual, né, a pessoa fica com medo de ser taxada de preconceituosa, né? Tá. Então, assim, mas não precisa ter medo, né? Porque você só tá segurando, é preconceito, coitado do cara, só porque ele tá mal vestido, não sei o quê. Não, tudo bem, você não vai bater nele, não vai fazer nada, você só vai
Você não precisa da demonstrar distância, isso né? para a pessoa, Sim, né? Eu sim. acho que assim é importante você ter firmeza aí nas suas atitudes. Essa coisa de ficar brisando com o celular é muito perigoso para qualquer pessoa, sim. né? Mas jovem às vezes está mais desatento mesmo. Eles estão em grupo às vezes, né? Fazendo brincadeira e tudo mais. Assim, tem que ter aquele olhar firme quando tá andando na rua, quando tá nos lugares, assim, ó. Eu tô prestando atenção no que tá acontecendo aqui. Sim, você né? tem que saber o que está acontecendo. Vai entrar num restaurante, por exemplo, num comércio, alguma coisa. Uhum. Viu que tem alguma coisa estranha, tem sei lá, tem alguém que está mais exaltado lá, discutindo. Vai no outro, volta outro dia, sabe? Você não precisa, né, passar por essa situação. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Exatamente, Né? O meu marido, ele esteve no Marrocos há um tempo atrás. Olha só como lá eles devem ter esse security aí super ligado. Porque, enfim, esses países onde tem conflitos, né, mais acerbados, assim, tudo bem. O Brasil tem conflitos de narcoestado em alguns lugares. Mas lá é meio que geralzão, né? Sim. As pessoas, elas não sentam de costas em restaurante. Ele achou, assim, super diferente. Ninguém senta de costas pra rua. Todo mundo senta no restaurante. Por exemplo, sabe aqueles restaurantes que tem na calçada, as mesas? Fica todo mundo virado pra rua. E aí ele foi perguntar o porquê disso. Ele falou, não, porque se chega alguém aqui, sei lá, com uma arma ou para atacar, o tempo de resposta é mais rápido. Ou você consegue, virado para a rua, ter noção... Eu evito sentar de costas para a porta também. Se eu vou para algum lugar, eu não... Tá aí mais uma dica, né? De você sentar... se você tiver que ficar mais próximo da parede para você ter uma visão do que tá rolando, é melhor. E precisa saber o que tem atrás de você. Se tiver uma outra saída, tiver uma entrada pra cozinha, tá no restaurante, você olhou, tá lá, tá bom. Mas sem paranoia, né? Sem paranoia, não, é assim, segundos e acabou. Tem que ser muito sutil também nisso, né? Então você fica louco, né? Aquela coisa assim, né? Você fica louco. Missão impossível, você né? Fica louco, Sair, não. Aí vira um meme, né? A gente sai não, assim, isso não existe, não. Sacou a arminha de airsoft, então, aí não dá muito certo, não. Bom, Marcelo, agora eu queria saber de você, você roda os países da América Latina com uma certa frequência, Sim, né? E a gente sabe que a América Latina acaba tendo essa pecha aí de mais perigoso por estar em alguns países, né? Mais ligado com essa coisa do tráfico de drogas, né? Desses perigos que a gente sabe que rondam os países aqui no Cone Sul, né? Eu queria que você contasse pra gente qual é a percepção que você tem com relação a isso, a segurança, nos países da América Latina e como é que o Brasil se situa aí nesse cenário, nessa análise. Eu acho assim, em termos de segurança, aí, pensando no security, América Latina tá complicado, né? Tá difícil. Assim, ó, América Latina tá feia a coisa. Tá feia. O Brasil não é dos piores, e São Paulo é uma ilha ainda, né? Dentro do Brasil, São Paulo... Eu sinto que São Paulo tem uma certa proteção maior aí, Sim. Graças às políticas públicas, né? Sim. A importância que o nosso atual governador dá... O Derrite, que é o secretário de segurança. Assim, que é um policial, né, de formação. Sim, que eu acho excelente, né? Você ter o policial ali no comando e esse olhar, né, mais atento. Uhum. E aí a gente pega, por exemplo, pegar México é aquilo que a gente... Tem aquelas coisas que a gente vê nos filmes, né? Tem regiões que são... Eu só melhores consigo pensar nos seriados do Netflix que envolvem cartel de drogas. O norte é mais complicado, né? Porque é perto da fronteira com os Estados Unidos, né? A Venezuela, obviamente. Né? Cuba. Mas para Cuba você não... Cuba não vou, né? E não vai, né? Não dá pra nem ir, Venezuela. Né? Venezuela também não tem como ir para país onde você tem um governo autoritário, em ditadura, né? E país que está, por exemplo, a Colômbia, ela estava, nos anos 80, era muito complicado, né? Na época dos cartéis e tal. Aí entrou a guerrilha, né? As Farc. E depois melhorou a segurança e agora
está decaindo de novo. Putz, né? Bom, inclusive o atentado que teve agora no último dia 7, Miguel não foi? Uribe, né? Miguel Uribe, que tomou 3 tiros, não foi? Tá muito mal. Tá vivo, mas tá muito mal. Tá virando moda essa coisa de atentado esses contra dias teve mais opositores atentados, políticos, teve mais né? atentados na Colômbia, acho que anteontem, teve lá, morreram alguns policiais. Na verdade, teve uma, assim, como é que a gente chama isso? Que aconteceu o atentado e aí teve a consequência disso, né? O desenrolar disso. Isso. O atentado foi um menor, né? Que, lógico, ele não foi... Mas foi o estopim, né? O menor foi que puxou o gatilho, né? Mas provavelmente ele estava envolvido em alguma outra coisa. Não, e o presidente né? deu uma entrevista falando que iria proteger a criança. Que de novo aí, né, Marcelo? Abrindo um outro parênteses, né? Que absurdo isso das pessoas defenderem o bandido, né? Humanizar o assassino ou aquele que está tentando tirar a vida do outro, né? Sim. Então é assim, o adolescente de 15 anos, ele vira uma criança, porque foi assim que ele falou, não foi? Ele assim, falou que eles protegem as crianças. Aqui a gente protege as crianças, então é inacreditável essa inversão, né? É óbvio que se ele é prisioneiro do Estado, o Estado tem a tutela dele, o Estado tem que proteger qualquer prisioneiro, né? Que está sob custódia dele, mas... Ele foi ele foi o executor do crime. Né? Também suspeito ainda, porque ainda não foi julgado, mas, né? Enfim. Chile piorou também? Tá. Porque Chile é mais questão de criminalidade comum, né? Não tem essa questão política, né? Tá. Os governos de esquerda, né? Ficavam sendo mais lenientes, sim, né? Então, é por isso, né? Você vê o presidente da Colômbia que fez essa declaração falando que o menino que atirou, né, no pré-candidato, opositor político dele, era uma criança, ela deveria ser protegida, é um presidente da linha ideológica da esquerda. Né? Sim. E na Colômbia, inclusive, depois desse governo atual aí, estão tendo mais questões com povos indígenas, com comunidades, e por trás deles, muito provavelmente, tem o pessoal do narcotráfico, né? Sim, né? E certamente por trás desse adolescente, né, que atirou, ele não tá sozinho, né, não foi nesse plano. Que ele acordou e falou, vou dar um tiro. Exatamente, então é complicado isso. Agora, e a Argentina, hein? Que teve uma resposta contrária aí com relação às eleições e colocou um presidente mais da linha conservadora. Sim. A Argentina... Você tem estado lá ou não? Estive ano passado. Depois da eleição. Estive ano passado. A Argentina sofreu muitos anos, né? Tá judiada, né? Tá judiada, né? De governo atrás de governo. Assaltando. Peronismo e o kirchnerismo. E né? Aí veio o Macri, tentou alguma coisa, mas também não deu muito certo. Mas assim, eu acho que tá no caminho. Sim. Tá no caminho. Tem problemas econômicos lá ainda, fortes, né? Mas eu acho que tá caminhando. Ainda é cedo para colher os frutos, né? Sim, eles estão tentando se reerguer, né? Depois do desastre, né? Sim. Agora, e essa coisa que as pessoas falam, assim, né? Porque o brasileiro tem essa sensação, o complexo vira-lata, que a gente chama, de assim, aqui nada é bom mesmo, acho que o melhor é eu pegar minhas coisas e ir embora do país, vou fugir daqui. Você acha que, do jeito que o mundo tá hoje, resolve essa coisa de você fazer as malas e vou-me embora daqui? Então, eu não julgo quem faz isso, né? Até falei, minha irmã não mora no Brasil. Bom, sua irmã não mora no Brasil. Mas é que às vezes é por conta de questões profissionais, assim, pessoais, casou com alguém que não é daqui, enfim. Eu quero dizer, assim, essas pessoas que têm o complexo do vira-lata e que, por conta disso, acham que a melhor coisa a melhor saída do país é a porta do aeroporto, sabe? Sim. Lugar perfeito não existe, né? Então, assim, sobre um ponto de vista de segurança, dessas questões, sabe? É lógico que se a gente comparar com o primeiro mundo, com os Estados Unidos, com a Europa, a questão de segurança é melhor.
embora também tenham problemas. A né? gente Só tá ver, acompanhando exatamente, aí. ver Los Angeles, como é que tá, ver a Califórnia. A própria A Europa tem com essas questões com os Tem islâmicos. uma questão de imigração descontrolada, sim. né? E imigração, normalmente o imigrante, ele tá indo para outro país para viver a cultura do país que está recebendo, né? Sim, e se adequar e devolver com o seu trabalho. E não montar uma filial, né? Que é o que vem acontecendo. Lógico, dentro da comunidade, da família, ele mantém as tradições, normal, mas, né? Não querer mudar a cultura, o país, impor, né? A sua cultura àquelas pessoas, sim. E isso está se tornando um problema grande, né? Tem umas exceções, né? Hoje eu estou escutando uma entrevista do presidente da Hungria, do Urban, que ele é completamente contra, né? A Polônia também parece Polônia que também elegeu... tem uma política mais restrita, né? Mas, assim, esse acaba sendo um problema para a Europa, né? Sim. Então, assim, não tem, assim, um lugar perfeito, né? Eu também acho. Às vezes a pessoa vai com uma ilusão e enfrenta tantas outras dificuldades. Embora né? ainda questão de segurança é um pouco melhor do que aqui. Sim. Né? Ainda é mais tranquilo. Mas não é o paraíso. Tá. Não é, não. Então, a gente aqui que está no estado de São Paulo, de repente consegue respirar um pouquinho mais aliviado aí desse seu panorama de Cone Sul, até que não estamos tão mal assim na fita. Eu acho que não. Lógico, a gente tem que tomar cuidado sempre, né, como a gente estava falando, mas não é desesperador, não. Sim, como é o caso em alguns outros países vizinhos aqui. Sim. Ou mesmo dentro do Brasil, algumas regiões. Né? Ou mesmo dentro do Brasil, em algumas regiões. Ok. Bom, caminhando aqui na nossa conversa, teve um assunto que, assistindo um podcast seu, mas aí um podcast muito técnico, né, da sua área aí de atuação profissional, vocês mencionaram, né, na conversa que eu assisti, o ataque terrorista das Torres Gêmeas em 2001. Enfim, eu acho assim, todo mundo que está assistindo aqui a gente, que é um pouco mais velho, lembra... É que nem quando o Senna morreu. Todo mundo sabe o que estava fazendo, aonde estava, enfim, né, nesse momento do ataque das Torres Gêmeas. E o mundo todo mudou. A questão de segurança mudou, né, da aviação. Sim. Por conta disso. E tem um livro que a produção vai colocar depois para vocês na tela, a foto do livro, um livro da Amanda Ripley, é isso? Isso. Que foi a base do seu TCC. Eu queria que você contasse pra gente o que ela fala no livro com relação ao ataque das Torres Gêmeas e a questão do comportamento das pessoas, né? O emocional e como as pessoas reagem a esse tipo de situação de desastre, de emergência. E por que você resolveu fazer um trabalho de TCC aí baseado no ataque das Torres Gêmeas? No trabalho não foi só o ataque, ele entra lá, foi esse TCC foi do curso de emergências e desastres, né? A Amanda Ripley é uma jornalista, ela não é técnica da área, e ela, então, escreveu esse livro que fala mais sobre comportamento humano e emergência, então, assim, como que a gente vai reagir aí numa emergência. Ela entrevistou, é isso? Ela entrevistou sobreviventes, ela fez uma pesquisa bibliográfica grande, entrevistou não só sobreviventes, entrevistou pessoas de forças especiais, de outros desastres. Ela fez um trabalho bem completo. Isso, e aí foi o ponto inicial aí para o meu trabalho. Tá. Né? Então, assim, uma coisa a imagem que se tem, né, é que aconteceu alguma coisa, todo mundo vai entrar em pânico, né? Então, antigamente, tem filmes mais antigos, entregar a minha idade, mas aquele Armagedon que ia cair Sim, aí agora eu lembro do filme e entreguei a minha idade junto. O pessoal, meu Deus, estão correndo, né? E aí o que acontece é que, sim, tem algumas condições que levam a pânico coletivo, né? É como na Boate Kiss também. Sim, mas normalmente não acontece. Tá. Não acontece. Na maioria das vezes não acontece o pânico, né? As pessoas acham que tá tudo normal? Tem uma coisa que chama viés de normalidade, né? Então, assim, a gente a maior parte da sua vida tá tudo normal. Né? Então a gente graças a Deus, né? Tá no estúdio aqui gravando. Se a gente vê que tá saindo uma fumaça de algum lugar aqui, você vai falar, essa fumaça... é só alguém, sei lá, fala, fritando um ovo aqui.
assim, tem aquela dissonância cognitiva, assim, né? Porque você fala assim, mas é tudo sempre normal, e aqui tem uma porta, aqui tá sendo uma fumaça debaixo. Então, muitas vezes, a pessoa, para resolver essa dissonância, ela ignora o sinal. Tá. E isso não é consciente, né? Conscientemente, vai falar, o cara é burro, né, de fazer isso, mas não é consciente. E aí, a pessoa acaba não tomando a atitude que poderia até se salvar, ou demorando, né? Por exemplo, aquela primeiro run. Sim, sim. Né? Atrasa o início das atitudes. Sim, aí tem uma outra coisa que vai aí, que todo mundo já ouviu falar naquele lutar ou fugir, né? Sim. Que são quando numa situação de estresse. Fight or flight. É isso. O que a gente faz, né? E depois uma série de estudos aí viram que não é bem isso, mas é mais coisa. Que a primeira reação, não só nossa, mas dos animais em geral, dos mamíferos, é paralisia. É parar. Né? Até porque... E ficar sem ação. Isso vem da nossa evolução, né? Porque o animal, o predador, o cérebro dele está programado para ver movimento. Então, se a presa fica paradinha... Ela faz parte da paisagem. Isso, ela tem uma chance de escapar. Só que isso aí é um programa que roda em segundo plano aí, a gente às vezes ele entra no momento errado, né? Tá. E a pessoa fica parada. Aí depois vem essa daí, e tem uma outra coisa que é a imobilidade tônica, que é o último, né? Tem a paralisia, aí tem o lutar ou fugir. E o último é a imobilidade, que é, entre aspas, muitas aspas, esse fingir de morto. Tá. Né? Que também vem da evolução, porque o predador, ele garante que a comida que ele vai comer está fresca, matando na hora que ele vai comer. Sim. É a comida mais fresca que existe. Tirando um ou outro animal, ele não vai pegar um bicho que já está morto. Abutre, né? Então, finge de morto. Tá. É inconsciente. Literalmente finge de morto. É inconsciente. Tá. Então, isso daí pode entrar também na equação aí. E voltando ao World Trade Center. O que aconteceu com as pessoas? Uma coisa que foi interessante, né? Tem um estudo, depois, está disponível na internet, do NIST, que é um instituto americano, que eles entrevistaram sobreviventes, né? Obviamente, se entrevistaram, foram sobreviventes. Os bombeiros, né? Mas aí, focado nos sobreviventes. O que eles fizeram, né? Depois que teve o impacto. Tá aí nas duas torres. Então, aí eu confundo sempre a norte e a sul, não sei, a que foi impactada depois. Então, a da torre do lado... A outra torre. Tombou lá o avião, balançou, explodiu. Balança, não é? E assim, antes de começar a sair, teve uma porcentagem relativamente considerável, não vou chutar aqui, porque eu não lembro o valor exato, que a pessoa continuou trabalhando. Continuou trabalhando. Alguns ajudaram outras pessoas, outras foram pegar pertences, não sei o quê. E teve gente que, assim, resolveu a dissonância. Não é nada. Balançou o prédio. Balançou e continuou trabalhando. Tá. E provavelmente, lógico, entrevistaram os sobreviventes. Se fosse a população toda, incluindo os que não conseguiram sair, provavelmente essa porcentagem seria maior. Sim. Porque acabou colaborando para demora para sair, né? E aí aqueles que estavam mais preparados, né, tanto pessoalmente como tem empresas lá, tem a Morgan Stanley, que era uma empresa... Empresas que faziam treinamentos, exercícios de emergência. Que tinha uma pessoa na área de segurança deles, né, que era um veterano do Vietnã, que chama Rick Rescorla, que é um cara que pegava no pé de simulado atrás de simulado, e durante... Tanto é que ele morreu. Porque ele ficou para garantir que todos saíram. Ele morreu lá no... Morreu lá, ficou lá, porque ele foi lá para ajudar e ia sair por último. Tá. Né? Mas da empresa dele, tinham mais de 1.000 pessoas, saíram todos. Puxa vida. Então, você vê como o preparo é importante, né? E ele entendia essa questão de comportamento, né? Tanto é que ele ia com megafone, cantando músicas... Ele era escocês, se eu não me engano. Mais militares, assim. Vamos. Pra dar o ritmo. E tirou todo mundo. Poxa, esse aí foi um herói, hein? Eu não me lembro de ter ouvido falar dele, assim, depois, né? Não é fora os heróis anônimos, né, fora desse Marcelo? círculo aí de
de emergência e tal, ele é pouco conhecido, infelizmente. Aham. Infelizmente. Então, esse teu trabalho te ajudou aí a entender um pouco mais o comportamento, Isso, a ideia foi né? essa, ver o comportamento, estudar o comportamento, Uhum. e aí ver como que a gente, com esse conhecimento a gente pode aplicar. O trabalho está voltado para o mundo corporativo, né? Sim, sim. Aplicar para melhorar a preparação para emergência, que é justamente essa questão de como que a gente quebra essa paralisia. É isso que eu já ia falar. Então, paralisia, esse fingir de morto, assim, teoricamente, nessas situações não são as mais recomendadas, Não, né? de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu falei, é o programa que está rodando lá, você não sabe que está rodando, Você né? tem que desinstalar Isso, esse... seu celular começa a esquentar, às vezes, fala, mano, por que está esquentando? Aí Sim. tem alguma coisa rodando lá que está comendo essa bateria. Aí você reinicia, dá certo. A gente ri, mas é um pouco de desespero, né? Agora, lá na Boate Kiss, eu acho que foi um pouco diferente, né? Não sei, ali foi um problema estrutural mesmo de falta de escoamento aí das rotas de fuga, sim, né, sim, da boate, né? Sim, a saída estava muito subdimensionada, né? As pessoas ativaram o modo run, né? E não conseguiram... Sim, e tem que você falou, tem a construção estrutural, do material de construção errado, a atitude não foi tanta coisa, sim, né? é sempre uma cadeia de, sim, é uma sequência, de fatores, né, que vai levar a desgraça aí no final. Sim, sim. Ok, agora me conta aí rapidamente como é que a sua vivência no escotismo, já que eu mencionei que você foi escoteiro lá no começo, como é que isso te ajudou, hein, como homem, pai, profissional... na sua vida? Na verdade, assim, minha família... Eu olho pros escoteiros e acho sempre tudo tão lindo, assim, todo mundo de uniforme, aquela coisa do lobinho, os mais velhos ajudando os mais novos, né? Minha família são 3 gerações, né, basicamente. Porque meu pai foi escoteiro. Uma tradição aí de escotismo. Meu pai foi escoteiro na década de 50, que era o escotismo raiz mesmo. Sim. Né? Meu pai, meu tio, irmão dele. Depois aí eu fui lobinho, fui escoteiro. Tá. Aí minha mãe entrou também, meu pai voltou pro movimento como chefe. A sua mãe também? Minha mãe foi escotista uma época. Tá. Aí acabei saindo e depois com o meu filho voltou, a minha filha não curtiu. Não curtiu, mas tentou, experimentou. Tentou. Aí meu filho voltou como escoteiro e como sênior, né? Então do escoteiro vai dos 11 e sênior vai até os 18, se eu não me engano. E eu voltei como chefe. Aí acabei parando por questão de agenda, tudo estava meio complicado. Sim. Mas assim, é um laboratório de caráter, né? Então, assim, é muito legal ter... lógico que, com o passar do tempo, foi se tornando menos rígido. Sim, né? Porque meio que vai se alinhando, Sim, né, ao tempo, ao né? tempo, ao exatamente. Tempo presente. Exatamente. Mas, assim, é legal porque vai dando autonomia, né, para os jovens, assim, de uma maneira progressiva. Então, tem o sistema de patrulhas, né, que é um negócio legal, que é um jovem que ele é responsável por um grupo de jovens. Tá. Né? Então, assim, você vai ensinando um pouco de liderança. Sim. E aqueles que estão sob a responsabilidade do outro, um dia eles vão chegar lá, né? Então, é bem legal. É cíclico, né? E vai evoluindo. Sim, vai evoluindo. Aí tem algumas cerimônias de passagem, conforme o ciclo que a pessoa tá, né? As patentes, né? Sim, assim, lembra um pouquinho a carreira militar, de uma certa forma, né? Ele surgiu, né? No início dos anos lá, do século XX, ele surgiu, o Baden-Powell, que é o fundador do escotismo, ele era militar. Aí, tá vendo? Né? E ele trouxe a experiência dele da carreira militar para o escotismo, né? Sim. E tem o lema lá do sempre alerta, que era o que a gente estava falando até agora. E é o lema do sempre alerta que se aplica a toda essa nossa conversa, né? Sim. De você estar atento, presente naquele momento, com o radar ligado, né? O trabalho da autonomia, que às vezes falta tanto nessas nossas novas gerações, né, Marcelo? E interessante você pegar os astronautas que chegaram na Lua, lá os primeiros, eles foram escoteiros na juventude. Você pegar, teve aquele caso dos jovens que ficaram presos numa caverna na Ásia, acho que foi na Indonésia. Lembro disso. Né? E aí foram os mergulhadores lá, uma operação extremamente difícil, né? Sim. Os mergulhadores que descobriram lá, o cara era chefe escoteiro. Que estava lá liderando aqueles jovens. O que foi voluntariamente lá e descobriu onde que estava. Sim. Então, assim,
não é coincidência. Né? Não. A gente deveria olhar mais para essas instituições Sim. que ajudam a forjar, né? Sim. O jovem, assim, com algumas dificuldades, nessa coisa progressiva, de autonomia. Sim, né? sim. Ai, como falta, né? E autonomia é uma coisa que nos dias de hoje tá difícil. Tá difícil, né? difícil. Tá difícil. Agora, antes da gente partir para as reações aos posts de Instagram, me conta aí a sua prática de airsoft. Assim, eu acho que faz todo sentido, né? Uma pessoa que trabalha com emergência, que foi escoteiro, enfim, tem um hobby um pouco relacionado, né? A produção vai colocar na tela uma foto sua. Olha lá, você praticando airsoft. Explica pra gente, pra quem nunca ouviu falar de airsoft. Então, assim, ponta vermelha. Tá, então, pra começo de conversa. Não, a legislação... Ele não está com um fuzil, né? A legislação fala que as réplicas de arma tem que ter ponta vermelha, né? Tá. Pra identificar. Então, ponta vermelha. Eu vermelha ou laranja. Não sabia disso. Então, que todos saibamos aí, uma ponta vermelha ou laranja significa que não é arma letal, né? E eu comecei como lazer mesmo, para desestressar, né? Eu sempre gostei muito de armas, do funcionamento, da mecânica. Uhum. Mas é muito legal. E é um jogo que ele é baseado, então, para quem não sabe, eles disparam umas bolinhas de plástico, né? Tá. De 6 milímetros. E é um jogo que é baseado em honra, assim, em verdade. Porque você não tem como saber se você atingiu. Às vezes você consegue ver, mas às vezes não, que você atingiu o seu adversário. Uhum. Então, a pessoa tem que acusar que foi atingido. Então, é na confiança. Tá. Então, né? Então, Olha que legal. Se você foi atingido, você não pode mentir, Você não pode. Exatamente. É lógico que tem pessoas, não é todo mundo que tem gente que chama o VAR, assim, sei lá. Mas aí essas pessoas acabam sendo meio que excluídas do meio, né? Mas é muito baseado nisso, né? Então, em lealdade. Em lealdade, exatamente. Uhum. E é bem legal, porque depois, é lógico que tem algumas semelhanças com vida real, mas tem acho que mais diferenças do que semelhanças, Sim. né? É legal para você ter tomado a decisão sobre pressão, coisa assim, né? Fora que deve ser divertido, né? É muito divertido, é muito legal. Sim. E tem pessoas que falam que são operadores airsoft. Eu não gosto de falar operador. Operador, para mim, é o policial, é o militar que vai lá, arrisca a vida, né? Uhum. Sou um jogador. Sim, é um jogador. É um jogo. Muito legal, muito legal. E o seu filho mais velho participa? Ele gosta? Participa eventualmente. Agora o negócio dele é jogar rugby, então ele mudou um pouco, mas ele eventualmente participa, sim. Sim, acho que todo mundo tem que ter um hobby para desestressar mesmo, é super importante, né? Bom, estamos caminhando para o final, Marcelo, e a gente vai reagir a posts do Instagram. Eu vou pedir para o pessoal da produção colocar na tela o primeiro, que é da delegada Sheila, falando aí de um super perigo para você comentar. Vamos lá, vamos acompanhar. A adolescente envenenada mandou esse áudio para amigos antes de morrer. Gente, o que não mata engorda. E se eu morrer, morreu. Papo. Cara, de quem não sabe quem foi. Eu tô comendo, gente. Se eu morrer envenenada. Vocês já sabem? Não, acho que foi... Não sei. Eu não sei se foi algum amigo ou amiga minha. Ó, vou ler o cartão pra vocês. Um mimo para a menina mais doce com a personalidade incrível que eu conheço. Aí um monte de figurinha. E atrás tem um post-it escrito Lulu linda. Gente, eu juro por Deus. Eu quero saber se foi alguma... Eu quero agradecer quem me deu isso. Porque... Ela só tinha 17 anos. Recebeu um bolo de pote em casa com um bilhete e morreu envenenada poucas horas depois. O que parecia um presente era, na verdade, uma armadilha. Um crime premeditado e cruel cometido por uma outra adolescente. Tudo isso por ciúmes, por inveja, por desequilíbrio. E sabe o que mais revolta? Essa foi a segunda tentativa, mas teve sucesso. Dias antes, essa garota já tinha enviado outro bolo envenenado para outra adolescente que, graças a Deus, sobreviveu. É por isso que eu defendo que o nosso projeto de lei aqui em Minas Gerais, que prevê a obrigatoriedade de identificação de remetente em toda e qualquer entrega, seja pautado com agilidade aqui na Assembleia. Ninguém pode continuar usando o anonimato para matar ou destruir a vida de alguém. Isso não pode continuar acontecendo. Precisamos proteger os nossos filhos, falar sobre saúde mental.
e acabar com essa cultura de impunidade que faz as pessoas insistirem na ideia de que não vai dar em nada. Esse tipo de perigo está cada vez mais comum. E se a legislação não acompanhar e atuar com firmeza nesses casos, nós vamos continuar enterrando inocentes. Compartilhe esse vídeo. Vamos nos mobilizar para que nenhuma entrega criminosa passe despercebida. Aproveita para marcar outros deputados para que esse projeto seja pautado também lá em Brasília, no Congresso, para que ele atinja o Brasil todo e proteja todo o povo brasileiro. Muito bem. Olha que perigo, né? Muito triste esse caso, né? Muito triste. Muito triste. E assim, com requintes de sadismo, assim, né? Quem é que vai desconfiar, né, de um presente, um bolo de pote, né? Sim. Bom, E aí, como é que a gente se prepara para um negócio desse, hein? então aí é difícil, né? Você mostra primeiro que o mal existe, né? Que a gente estava falando antes. Sim, o mal existe, Lógico, infelizmente, não é querer culpar a vítima, longe disso, mas você não pode receber uma coisa que você não sabe de quem veio e consumir. Ainda mais se é consumível. Exatamente. Infelizmente, se você não tem certeza de onde que veio, joga fora. Exatamente, Esse projeto aí, a intenção acho que é boa, mas eu duvido que resolva. Porque sempre vão dar um jeito, né? Sim, sempre dão um jeito, né? Mas aí, e aí que é os dois lados, né? A pessoa, era menor, né? A quem cometeu, né? O crime também, né? A vítima e quem cometeu. Os pais vigiarem, né? Os filhos, aí, aquilo que nós falamos no começo da família. De novo, os pais vigiarem e aí, para potencial vítima aí, tomar os cuidados, assim, não comer, Sim, não, é aquele clássico, né? Não aceitar doce de estranho. Né? Essa aí ela tá na mesma lista do homem do saco. Né? Verdade. Eu acho que, assim, colocar esse tipo de receio do bem nas crianças, né? Aqui foi com uma adolescente, mas colocar já desde cedo esse receio, eu acho que ele tem um lado bom disso. Sim, né? sim. O de não falar com estranhos, não aceitar comida, bebida de pessoas que você não conhece. Que não é novidade, né? Porque a Branca de Neve mordeu uma maçã que ganhou lá de uma estranha, né? E não deu muito certo pra ela. Não deu muito certo, né? Então. Não deu muito bem não caiu bem essa história, né? Bom, vamos lá para o último post, que é um post sobre a cartilha de drogas do governo, que esse aí super me espantou. Tava até lá no Reunião de Paz. A produção vai colocar na tela. Você viu isso aí? É uma notícia de abril deste ano, colocando na cartilha, dando dica para os jovens a esconder droga. Você acha que isso é um tipo de coisa que governo tem que fazer? Jamais. Não, isso é o fim da picada, né? É o fim da picada, né? Assim, é o fundo do poço, é o alçapão no fundo do poço. Ainda que mereça até a orientação para uma abordagem policial, era uma coisa que até deveria ser feita para os jovens. Que numa abordagem policial, você colabora com a abordagem. Você colabora com a abordagem. Para mandar você levantar a mão, você levanta, mandar pôr a mão para trás, você põe a mão para trás, e você resolve aquilo rápido e melhor, os dois lados ficam bem, né? Sim. E não isso, né? Assim, se a sociedade, eu particularmente sou contra a liberação de drogas, mas se a sociedade quiser, né, por achar que deve liberar, o caminho não é esse. Não é o caminho, é mudar a legislação do país. Exato. Através dos órgãos que devem, do legislativo, que é quem faz as leis. E não lidar também com o policial, né, com a força policial, como se fosse o inimigo. Sim. Né? Porque, assim, o que fica aparecendo é isso, que, assim, a força policial é inimiga, a gente tem que ter medo do policial, é isso? A demonização, né? Do policial, né? Que todo policial é mau e... É terrível, né? Terrível. De novo, sintomas de uma sociedade que não caminha bem. Não. Né? Não caminha bem. Bom, antes da chamada oral, a gente vai deixar as dicas culturais do Marcelo. Bom, a primeira dica cultural já é o próprio livro da Amanda, né? Sobre as Torres Gêmeas, para quem quiser ler, se aprofundar no assunto. Tem um outro livro também, que é o Dano Irreversível, de Abigail Shrier. Isso. Sobre o que se trata esse livro? Também é uma jornalista. Esse livro trata do aumento do número de casos de disforia de gênero
principalmente olha, esse tema entre é um as meninas, né? Entre as meninas. Entre as meninas, porque Tá. historicamente, estamos falando de gênero, foi a questão de transexuais, Sim, né? sim. Historicamente é uma porcentagem muito baixa, acho que é Uhum. 0,01% entre meninos, principalmente. Tá. E nos últimos tempos isso teve uma explosão, né? E aí, principalmente as meninas. E aí a autora, ela vai se debruçar Ela vai sobre, se debruçar sobre as isso. causas disso. Ela entende que isso é mais uma epidemia psicológica, né? E aí tem muita questão de pressão de pares, de rede social. Uhum. Mas é um livro que ele não é contra transgêneros de maneira alguma. Ele trata de uma maneira muito respeitosa, Aham. entende Científica. casos que Aham. existem de verdade, Sim. mas questiona Essa explosão. essa explosão. Que não tá no padrão aí. Exatamente. Sim. Exatamente. Olha aí a dica para pais de adolescentes em especial, né? Sim. Para um material interessante aí sobre disforia de gênero. Bom, e de filme, a gente tem 2 indicações. O primeiro é um que já apareceu aqui no podcast, que é a Oficina do Diabo, da Brasil Paralelo, que foi inclusive tema de um podcast inteirinho com o padre Leonardo Godoy. Foi o episódio... agora eu já não vou lembrar, mas a produção vai colocar na tela qual foi o episódio que a gente falou sobre o livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis, que foi a inspiração para o filme. E a segunda indicação de filme é um outro filme que é O Grande Herói, de 2013, que a gente vai assistir agora o trailer na tela. This mission is to capture and kill Ahmad Shah. It's a fucking army. Can't see half the village. This op is compromised. Never shoot a large caliber man with a small caliber bullet. There's a storm inside of us. Loudest, coldest, darkest, most unpleasant of the unpleasant fights. You see? God's looking out for us. E aí, Marcelo, por que você indicou esse filme também, O Grande Herói? Bom, É porque você pratica airsoft? Não. Primeiro que é um filme muito divertido, é um filme, né, traz uma história tenso, trágica, né? Eu assisti só o trailer e eu já fiquei tensa. É um filme muito bom, um filme de ação muito bom. Uhum. Mas ele traz a história lá de um grupo de Navy SEALs que teve que tomar uma decisão complicada lá, né? Com relação aos locais prisioneiros, lá. né? Exatamente. Eles estavam fazendo uma missão de observação, eles foram descobertos lá pelos locais, pelos afegãos, né? Foi no Afeganistão. E aí, o que eu faço, né? Mato essas pessoas para escapar, apesar de elas dilema estarem moral, desarmadas. né? Exatamente. É. E não mato, né? E eu falei que o título em inglês já dá o spoiler, né? Que o título em inglês é Lone Survivor, né? Lone Survivor, que é o último sobrevivente, né? Então já dá o spoiler já sabe o que vai acontecer, só sobra né? um, né? E aí eles tomam a decisão certa, apesar de sofrerem consequências muito complicadas, né? Uhum. Então tem essa questão moral e tem a questão também do que eles falam lá, que até virou como um lema dos Navy SEALs, o never out of the fight. Então assim, eles não desistem, né? Nunca tô fora da luta, não vou deixar de lutar. Não importando a decisão que eles tomaram. Não importando a decisão e não importando que eu tenho 200 inimigos contra 4 desse lado e 200 do outro lado. Entendi. Né? Eu vou fazer o que é certo até o final. Por isso que os Navy SEALs são os Navy SEALs, né? Fica aí 2 grandes dicas de filme para vocês assistirem, para quem ainda não assistiu. Vamos então agora para nossa chamada oral? Vamos lá. O nosso papum, roda a vinheta. Bom, Marcelo, nessa última parte, a gente basicamente coloca uma deixa e você preenche de forma rápida, assim, muito rápida. Segurança é uma coisa que você constrói no dia a dia e que vai te dar paz. Segurança vai te dar paz. Família já falamos, é o início de tudo, é a base de tudo. Prevenção Prevenção é você tomar as rédeas da sua vida, assim, não ser só um mero espectador e seguir o fluxo, é você poder dirigir um pouco essa vida.
Muito bem. Uma nota alta, vai para quem, para o quê? Acho que pode dar uma nota alta para a sociedade, quando ela se organiza, tanto, por exemplo, o Rio Grande do Sul, enchente, a sociedade civil foi lá, se organizou e fez um monte de coisa. Quando falta, né? Quando falta a mobilização pública, a sociedade civil consegue se organizar. Exatamente. Então aí... E a nota baixa? Aí é o outro lado, né, para o Estado. Não para o Estado de São Paulo, mas para o Estado como um todo, tá? Para os governos como um todo, que entregam muito pouco, né? Pois é. Pelo que a gente paga de impostos. Né? E pelo que a gente precisa, eles entregam muito pouco. E tá cada vez pior, né? Estão cada vez levando mais, até dos coitadinhos aposentados. Também. Nossa, essa e aí ficando por isso mesmo. É uma pauta de outro podcast, né? E uma lição de casa, para quem está nos acompanhando, Marcelo, de tudo isso que a gente falou. Eu acho que importante de tudo que a gente falou aí, ligando com essa questão da família, é a gente passar para os nossos filhos, né, para os familiares, a questão de fazer o que é certo. Não importa se tem alguém olhando, se alguém vai descobrir, não vai descobrir, se você vai se dar bem, você vai se dar mal. Deixa isso para depois. Faz o que é certo. Uhum. Né? Faz o que é certo porque é certo. Sim. Não pela consequência que você vai ter. Muito bem. Nossa, Marcelo, eu agradeço muito a sua participação. Foi uma conversa muito legal, cheia de curiosidades. Eu espero que quem tenha acompanhado também tenha gostado. E parabéns aí pelo seu trabalho. Que Deus te abençoe na sua família, nos seus caminhos que você trilha. E é isso. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho e obrigado pelo convite novamente. Muito bom. E você que nos acompanhou até aqui, comenta aí qual foi a curiosidade que o Marcelo contou que você não sabia aí das Torres Gêmeas, sobre segurança, se você está afim de colocar em prática aí algum exemplo que ele deu com relação à prevenção. E não deixa de se inscrever e encaminhar esse episódio para quem você gosta. Tchau!